Curitiba, eleições 2026. Hoje o nosso convidado é o candidato a deputado federal, professor Euler, vereador de Curitiba, né, professor? Tudo bem? Tudo bem, Luciano? Bom, primeiro quero agradecer pelo convite do 15 Curitiba, né? Acompanho bastante o trabalho de vocês, em especial agora nesse momento pré-eleitoral, o trabalho que vocês estão fazendo, convidando vários candidatos, né? Seja majoritária, seja na proporcional. Então, agradecer pelo convite e por falar com uma audiência tão qualificada. Eu quero agradecer ao teu assessor, o Luizinho, né? Amigo nosso, ex-jogador. Ex-jogador. Jogou no meu time, que eu sou paranista, né? Jogou na Atlético, foi um grande jogador. Eu encontrei ele lá perto de casa, daí eu falei assim, daí ele falou, tô trabalhando com o Euler, ajudando o Euler e tal. Eu falei, vamos levar o Euler no 15, né? E deu certo, vamos dizer assim. Eu te encontrei no jogo também. No jogo do Paraná no também. Final do Paranaense. Nós perdemos, a gente conversou também sobre isso. E é isso aí. Professor, você foi professor do Cursinho Positivo por 30 anos, né? 31 anos. Cheguei aqui em Curitiba em 1995, especificamente convidado para dar aula em São Paulo. Aí cheguei para dar aula aqui com uma criança com 21 anos de idade. Boa parte dos alunos até era mais velho que eu, pega turmas da noite, que tem um público um pouco mais velho. Então eu deixava naquela época a barba crescer, usava roupa social para parecer um pouquinho mais velho do que era. E fiquei lá dos 21 até os 52 anos de idade. Agora em dezembro, que eu falei, poxa, está na hora, a missão está cumprida, vamos para outras missões. Muita gente, né, que se formou ali, que conseguiu entrar na federal, principalmente que positivo. Vamos fazer um cálculo rápido, era cerca de 5 mil alunos por ano. Né? Só que é lógico, tem aluno que não passa no ano e faz o ano seguinte de novo. Então vamos pegar de 3, 4 mil alunos novos por ano. Que fosse 3, vezes 31 anos, já dá quase 100 mil pessoas. Que foram teu aluno. É muita gente, né? E assim, tem gente espalhada no estado inteiro, porque muitas pessoas vinham do interior estudar aqui, se formavam e voltavam para suas cidades natais. Então é legal que assim, onde eu vou do estado, eu sempre encontro ex-aluno e eu adoro, né? Eu acho muito legal encontrar ex-aluno, principalmente quando você vê que ele prosperou, que ele tem sucesso. Deve provavelmente na praia, na verdade, né? Quando você está na praia, final do ano, você deve muita gente. A pergunta é sempre a mesma. Senhor, o que você está fazendo aqui? Eu vou falar, estou na praia. Então, você está como candidato que já passou a convenção, né? A gente não pode ainda divulgar o número e tal, mas como candidato. E eu vi que a tua bandeira dessa vez, assim, além da educação, né? Que é uma bandeira que você... Mas eu vou falar um negócio, quando vocês, daqui a alguns dias, virem meu número, vocês vão lembrar de mim. Ah, é? Então vamos deixar, né? Depois vocês vão entender. Então tá bom. A gente está vendo que você, além da educação, né, que é uma bandeira que você sempre defendeu, você trabalhou tanto tempo nessa área, sabe a importância da educação. Eu vi que você também é um cara do esporte, né? Foi secretário de esporte aqui. Mas conta um pouco para nós, como é que foi ser secretário de esporte? Então, primeiro mostrar qual a minha origem no esporte, né? Eu venho de uma família de atletas. Meu pai é sensei de judô, lógico, agora está com 89 anos, não pratica mais, né? Mas é sexto dan judô. Eu, desde criança, comecei no judô também sou faixa preta. Minha irmã foi a melhor atleta do mundo de hóquei sobre patins, morou 15 anos na Europa, jogando tanto em Portugal quanto na Espanha. Foi da seleção brasileira, foi técnica da seleção brasileira, campeã brasileira de patinação de velocidade. Então, lá em casa, o esporte sempre foi algo da nossa rotina, né? Mas eu acabei indo para a área, minha irmã foi para a área da educação física, eu fui para a área da educação, no caso física, né? Por coincidência, matéria que eu dava aula. E quando começou essa nova legislatura, né, com a gestão do Eduardo Pimentel, o prefeito me convidou. Falei, você gostaria de ser o secretário de esporte? Eu falei, prefeito, maior honra do mundo, né? Uma área que eu gosto, uma área que eu tenho afinidade, e eu sei que é uma área que dá para fazer muita coisa. Então aceitei esse desafio e, como qualquer coisa nova na vida, você entra tateando, descobrindo as coisas, e eu descobri que realmente tem muita coisa legal para a gente fazer no esporte. Qual foi, você viu só, uma maior dificuldade, né? A gente sabe que, infelizmente, o orçamento do esporte não é um orçamento muito grande, né? Tem um orçamento bem pequeno e a maior parte você gasta também com pagar os profissionais, né, da secretaria. Então não sobra muito investimento. Tá bem informado. Ah, sim, a gente tem que conhecer um pouco, eu gosto bastante de ver orçamento público, acho que é importante entender um pouco dessa área. E a gente vê que não tem muito dinheiro, vamos dizer assim, né?
E a gente acredita que o papel do deputado federal lá em Brasília é trazer o recurso para os municípios, mas muita gente não investe em esporte, né? Então você acredita que uma das suas bandeiras será isso lá em Brasília? Então vamos lá, falar um pouquinho aqui de Curitiba e fazer um paralelo com o governo federal. O orçamento de Curitiba hoje, o orçamento da cidade, 15 bi. Né? Desses 15 bi, aproximadamente 80 milhões vai para o esporte, ou seja, 0,5% aproximadamente. Tenho conversado com o prefeito, ele é sensível a isso, da gente ir gradativamente aumentando. Passa para 0,6%, 0,7%, até a gente chegar a 1%. Chegar a 1% vai ser uma revolução no esporte de Curitiba. O problema é que desses 80 milhões, cerca de 55 milhões vai para a folha, né, dos nossos servidores municipais. Sobra realmente para investimento, sobra para manter toda a estrutura funcionando 25 milhões. Já tem a manutenção do que já existe? Do que já existe. Agora, eu acho que o grande desafio do secretário é a criatividade. É conseguir fazer muito com pouco, relativamente pouco que tem. Então, ano passado nós conseguimos fazer Copa do Mundo de Futebol 7, aqui em Curitiba, Copa do Mundo de Escalada, que nunca tinha saído do eixo Estados Unidos, Europa e Ásia, conseguimos trazer para Curitiba. Nós fizemos o Pan-Americano de Taekwondo com 2.500 atletas lá no Barigui. Fizemos o STU, maior campeonato de skate do mundo, nunca tinha vindo para Curitiba, conseguimos trazer com transmissão da Globo Sport TV. Fizemos o Ironman, que as pessoas falam, nunca que vocês vão fazer Ironman em Curitiba. Conseguimos trazer o Ironman e quem veio para a competição aqui falou que foi a melhor, ou uma das melhores provas que já participou. Aquela chegada no Barigui com um corredor de pessoas recebendo os atletas, batendo palma, incentivando. Então, foi sensacional. E fizemos, tem mais o Red Bull Showrun. Colocamos um carro de Fórmula 1, né, lá na Cândido de Abreu. Então, assim, veja, um orçamento que a gente tem, ter feito tudo isso é porque a gente correu atrás de expandir esse orçamento com outras coisas. O Red Bull Showrun saiu de graça para a cidade. Red Bull foi lá, grande, né? Red Bull foi lá e bancou tudo. 15 mil, nossa, foi... mostrou a cidade para o mundo inteiro. Né? E boa parte desses eventos foi a custo zero para o município, com fontes alternativas de recursos. Então, isso é trabalho do secretário de buscar. Né? Outra coisa, né? A questão das nossas instalações. Nós melhoramos a parede de escalada de forma que ela se tornou a melhor da América Latina, fica lá no Parque Olímpico do Cajuru. Lá mesmo nós construímos o melhor campo de rugby do Brasil, pode ser usado também para futebol, com grama mista, a melhor qualidade de grama que existe no mundo. Asfaltamos a pista de BMX, que era uma demanda antiga, não vai asfaltar nunca. Falei, nós vamos Botânico, né? Não, também no Parque Olímpico do Cajuru. Falei, nós vamos asfaltar. Falei, não vai, nós vamos asfaltar. E 3 meses depois estava asfaltado. Uma das melhores pistas de BMX do Brasil. Então, assim, apesar do orçamento restrito, a gente foi inventando moda, puxando daqui e dali e conseguimos. E vai melhorar muito, acho que em Curitiba, com a aprovação de uma lei que teve, que permite as parcerias público-privadas. Eu vou dar um exemplo, você falou do Jardim Botânico. Lá tem o velódromo, né? Não é a pista de BMX, é o velódromo. Está precisando de uma reforma. Né? Os ciclistas cobram isso e com razão. É uma pista antiga, precisa de uma reforma, mas para reformar ali vai pelo menos 5 milhões de reais. Né? É difícil, mas nós vamos atrás de parceria. Nós vamos conseguir parceria com alguma empresa. Falei com uma empresa que é dona do Sassuolo, o time lá da Itália. Né? Essa empresa é uma empresa química que ela produz revestimento para chão, para essas coisas. Ela tem interesse em reformar ali. Eu entro com a reforma, a única coisa que eu quero é ter uma publicidade minha no local. Esse é o melhor caminho para você viabilizar a qualificação, a requalificação de espaços públicos. Olha o Parque do Ibirapuera em São Paulo. Cara, o parque é perfeito. Né? Já era um parque muito bom, mas hoje ele é impecável. De que forma foi feito isso? Iniciativa privada, entrou junto com o poder público, mantém tudo em ordem, ganha com as receitas de vendas que tem lá dentro, né? Então tem a lanchonete, tem isso, aquilo, ganha com a receita de publicidade e o parque é excelente. Ou seja, para o usuário, né? Nós cidadãos, para o usuário só melhorou. Né? E existem muitas empresas que têm já, né, no orçamento delas recursos para isso. Perfeito. O que falta é ter a parceria com a cidade. A parceria, a legislação que permita, o projeto feito para entregar. Né? Hoje a gente vê, eu acho que um dos grandes problemas da gestão do Eduardo, a gente não... Na do Greca tinha problema, mas era um pouco melhor, vamos dizer assim, é a parte da zeladoria. Eu moro na periferia, na parte do SIC ali, né?
E, infelizmente, as praças públicas hoje, elas estão bem mal cuidadas. Assim, eles vêm ali na parte de esporte, né? O pessoal me cobra bastante. Já fala, Luciano, o pessoal da prefeitura vem, corta o mato em volta, né? Só ali faz o corte, mas dentro do campo, que precisa dar carpir ali, que está cheio de mato, espinho para as crianças, eles não fazem, né? Eu tenho bastante briga com o pessoal da prefeitura nesse sentido, de cobrar. Eu falo, gente, nós estamos pagando o serviço. Está sendo pago o serviço. É falha do fiscal. Eu sei que não tem nada a ver com a Secretaria do Esporte, a Secretaria do Meio Ambiente, que dá manutenção disso aí. Eu brigo bastante com o diretor de Parques e Praças, Giovano, até por causa disso. Academia ao ar livre. Porra, o pessoal me chamou, Luciano, tem uma academia aqui. O mato cresce ali, eles demoram para cortar, mas tem que pôr aquelas pedrinhas. A maioria das academias tem a pedrinha embaixo, vamos dizer assim, porque até as mulheres falam, veja aqui, a gente mora no pé. E é uma realidade. Então são pequenas coisas assim. Agora imagina você tendo ali uma parceria com uma empresa que quer manter aquele ainda mais local, ali no SIC, né, que tem tantas empresas, né, pode chegar ali e fazer uma parceria, conversar com uma aqui, ó. Reforma o espaço, mantém o espaço e troca uma divulgação. É um exemplo. Né? Esse é um modelo, mas tem vários modelos de parcerias possíveis. Né? Eu acho que é uma maneira fácil de você melhorar aquela situação para a comunidade, poder usufruir mais daquela praça, para as crianças praticarem esporte, né? Como diz, esporte é vida, né? Sim. Você tirando a criança colocando a criança no esporte, você tira Quer a criança ver um exemplo para a gente entender como isso funciona? Os Estados Unidos não tem Ministério do Esporte. Né? E como é que é uma potência olímpica? É nas faculdades, né? E o investimento privado. Investimento privado, por exemplo, nas faculdades, mas não só antes na base, investimento privado, e aí o governo entra com o quê? Com benefícios para quem faz o investimento. Então, ao invés de ele dar o dinheiro e ele fazer, eu falo, não, faz você, e aí eu te dou uma isenção fiscal, né? Eu te dou algum tipo de benefício que motive você a investir nisso. É porque a gente vê, né, o governo ele tem bastante benefício para empresas, mas não tem uma contrapartida, na verdade, né? No esporte poderia ser uma contrapartida. Agora, a gente estava falando sobre orçamento, você gosta dessa área. A cada R$1.000 que o governo federal arrecada, hoje apenas 30 centavos são investidos em esporte. Cara, a cada R$1.000, só 30 e poucos centavos ali são investidos em esporte. Agora, olha como o esporte tem um poder multiplicador. Quando você olha o PIB do Brasil, a cada R$1.000 do PIB, R$17 são relativos ao esporte. Nossa. Olha que loucura. Você investe 0,3, mas no final no PIB significa 17 a cada R$1.000, ou seja, 1,7%. Né? Professor, eu vi que você é um entusiasta do esporte, você fala, teu olho brilha quando você fala do esporte, eu vi que você gosta dessa área do esporte, você já veio... Eu me apaixonei, era um apaixonado pelo esporte na prática, mas me apaixonei pela gestão dentro do esporte. Vamos lá, você vencendo a eleição de deputado federal, você vai estar em Brasília está o dinheiro, né? Vamos dizer assim, lá tem as emendas, né, que tem hoje em dia em Brasília, aí, vamos dizer assim, um deputado federal ele tem em média de 30 a 40 milhões por ano. Você vai investir em esporte aqui, vamos dizer, no Paraná. E olha como isso é poderoso, né? Eu falei que na Secretaria aqui de Esporte de Curitiba nós temos 80 milhões de orçamento aproximado, aí tira 55 que é folha, para investimento mesmo e tudo, sobra 25. Um deputado federal tem 40 milhões. Imagine que eu chegue, né, até porque tem o estado inteiro, não posso pensar só em Curitiba, mas chegue em Curitiba com mais 15 milhões. Sim. Você tem 25, você chega com 15, você está aumentando ali em 60% o que tinha para se investir em esporte na nossa cidade. Vou dar um exemplo, nossa lei de incentivo ao esporte, que a gente dá dinheiro para cerca de 700 atletas que têm resultados ali em Curitiba. Ela tem 5 milhões por ano. Imagina que eu boto lá mais 5 milhões, dobra o valor que nossos atletas estariam recebendo para poder viajar, para poder competir, para levar o nome de Curitiba para o mundo inteiro, o que depois retorna em turismo, né, retorna de outras formas. Nosso Fundo Municipal de Esporte, que ajuda entidades esportivas, tem mais ou menos 2, 3 milhões por ano. Eu lá boto mais 3 milhões. Dobra a capacidade dessas entidades fazerem um trabalho que muitas vezes o poder público não consegue fazer. É importante descentralizar e deixar que as organizações da sociedade civil também contribuam, porque é o papel delas também. Sim. Então, assim, dá para fazer muita coisa com um deputado federal. Agora tem um problema. Hoje o Paraná não tem nenhum deputado federal voltado à área do esporte. Eu não fiz cálculo, tá? Mas dos 30 deputados federais do Paraná, mais ou menos uns 15 devem estar ligados ao agronegócio.
Aí você tem deputado federal dos cachorrinhos, a causa animal. Que é um, né, na verdade, que é o Matheus que fez, está fazendo um bom projeto, até 2 deputados em Curitiba, né? Tem deputado federal da Igreja Evangélica, tem deputado federal da Segurança Pública e não tem nenhum deputado federal da área do esporte. Mas e daí? Qual a consequência disso? Eu vou dar um exemplo que é matador. Ano que vem vai ter Copa do Mundo feminina de futebol no Brasil e Curitiba não é sede. Tá fora, né? Pô, 8 capitais foram escolhidas. Nós perdemos para São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que dá para entender. São cidades gigantescas. Mas nós perdemos também para Recife, Salvador, Fortaleza, Porto Alegre e Brasília. Nada contra essas cidades, mas Curitiba é melhor. Sim. Curitiba tem mais estrutura para receber. Né? Então, qual é a lógica de não ter sido escolhida? A meu ver, não tem lógica nenhuma, mas tem política. A explicação para mim é política. Você pega a Câmara Federal, você pega a Comissão do Esporte. Na Comissão do Esporte, essas 8 cidades, os respectivos estados têm 1, 2 ou até 4 representantes na Comissão do Esporte. E o Paraná? Nenhum. Ninguém defende a maneira. Chegou na hora da divisão. Para onde vai a Copa? Eu quero. Aí o Paraná? Não, o Paraná ninguém pediu. Por que nós vamos oferecer? É isso. Então, hoje o esporte do Paraná padece de falta de representatividade. Você sabe, Brasília funciona à base de representatividade. Sim. Quem está representado ali tem vez, tem voz. Quem não está representado fica com o resto, quando tem o resto. Você falou da cidade investindo nas pessoas, né, que praticam esporte. Quando eu tinha meus 10 anos, eu jogava xadrez. Né? Meu pai tinha um salão de cabeleireiro ali na Galeria Schaffer, na 15, e ao lado tinha o Clube Herbistense, que é a Fundação Cultural que eu tocava, a galeria ali, né? Aí, o Mequinho, né? Isso, não grande é. mestre. Mas aqui, então, aí nós temos o Jaime Sunier, que o Sunier, exatamente, irmão do reitor da Federal do Paraná. Grande mestre aqui. Aí eu comecei a brincar de xadrez. Eu sabia jogar em casa, né? E comecei a treinar, vamos dizer, estudar, treinar. E eu jogava, viajava para o interior, disputar, e eu estava pensando para a prefeitura, né? E até dei aula de xadrez com 11 anos, dei aula de xadrez na biblioteca que tinha no meu bairro. Porque daí, como a gente era Fundação Cultural, né? Aí o pessoal falava, enquanto a partida vocês ensinam as crianças. Daí eu era criança e ensinava as crianças. E eu sempre falei, nossa, o xadrez é um esporte muito legal, assim, vamos dizer assim, porque você mexe muito a cabeça da pessoa. Hoje nós temos aqui a Prefeitura de Curitiba, via Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, em parceria com o SESC, nós temos o Circuito Checkmate. Cara, é uma coisa linda de se ver. A gente faz 4 etapas ali no Tarumã e você tem 1000 crianças jogando. E o SESC, na verdade, o SESC da esquina, ele fazia um torneio, na época que eu joguei por alguns anos, que o torneio que vinha a grande mestre de São Paulo para jogar, sabe? Nós tem um clube de xadrez ali na 15, Sim. Não lembro que andar que num prédio ali. Sabe uma coisa impressionante que eu acho do xadrez, cara? A tal da simultânea. Eu acho aquilo uma coisa fora, uma habilidade que o cara tem que... Eu jogo várias pessoas. O cara coloca lá, os grandes mestres colocam 100 mesas enfileiradas e vai jogando uma por uma e volta e depois já começa a jogar de novo. E me falaram que uma vez um grande mestre fazendo isso, tá jogando, porque ele passou por uma mesa, foi lá, um cara pegou e mexeu uma pedra. Quando ele chegou, ele falou, opa, essa pedra não estava aqui. Que o cara sabe que jamais ele faria aquela jogada. Sim, né? Não, mas é legal. Eu acredito que um esporte, quando você for deputado federal, você pode investir um recurso no xadrez. Acho que o xadrez, hoje em dia eu não sei como é que está nas escolas municipais, mas acho que já não é mais um... Mas tem, tem depende iniciativas. do professor, na verdade. Né? Acho porque esse circuito checkmate, muitas das crianças que vão lá jogar são levadas pela Secretaria de Educação. É uma parceria também. A gente entra com a organização junto com o SESC, mas os alunos que estão lá jogando são da Secretaria Municipal de Educação, que inclusive faz a parceria, disponibilizando os ônibus e o lanche da criançada. Nossa, mas é importante isso, né? Porque a gente vê Desenvolve a criança bastante. Abre a cabeça, né? Nossa, raciocínio lógico, muita coisa. As pessoas às vezes esquecem que existem os esportes da mente. Esporte, tem esporte, vamos dizer assim, físico, sim, mas tem os esportes da mente. E aí quando eu vou falar com alguém a respeito disso, xadrez, o pessoal fala, xadrez não é esporte, né? Sim, você ouviu isso? Sim, né? Várias. Eu jogava bola também, tá? Não é só xadrez não. Eu falo assim, para ser esporte, qualquer coisa, para ser esporte tem que ter 3 características. Isso não é ideia minha, tá? Isso é o que o mundo cientificamente convencionou. Você tem que ter competitividade. O xadrez tem ou não tem? Sou? Lógico que tem. Vai ter um que vai ganhar, outro vai perder. Tem que ter regras claras, definidas. O xadrez tem as regras claras. Sim. Né? Você não pode falar, não, vou fazer o pequeno rock diferente.
aquilo que é. Não, tem a regra que é aquela. E tem que ter organização por meios de associações, federações e confederações. Sim. O xadrez tem. Sim. Acabou. Ele cumpre os 3 requisitos para ser considerado um esporte. Então, a despeito de alguém, eu não acho, não muda nada. Né? O fato de alguém não achar. O xadrez, vamos dizer assim, nossa, a gente estudava bastante, teria bastante bonequinho, livros ali, porque o cara pensa, o cara vai jogar xadrez. Quem joga um semi-profissional, não é profissional, mas o semi-profissional que a gente jogava ali, que disputava Paranaense, esses campeonatos, você chegava ali, você já chegava com 30, 40 jogadas para frente, entendeu? 4, 5, não lembro como é que chamava agora, estou falando de coisas de 30 e poucos anos atrás, mas de jogadas iniciais. Não, é muito difícil, tem que estar decorado, tem que estar na frente, pensando. E o cara também, porque o jogo de xadrez, assim, quando você joga pessoas que entendem do xadrez, você não vê mudança de peça, você vai ver lá na metade do jogo para frente. Que as pessoas começa a trocar peça. Vai tocar peão ali, mas o jogo vai chegar no final, uma pessoa com uma peça a mais que a outra. Então, é difícil o cara perder uma dama. O cara perdeu a dama, o cara já não é, vamos dizer assim, é muito difícil conseguir, né? Então, era bem legal, sabe, professor? Eu acho que é um esporte que precisa ter um investimento maior na cidade. Você, igual você mesmo falou, mexe muito a cabeça da criança, a criança vai desenvolver muito mais um raciocínio rápido. Então, acredito que quando o senhor for deputado federal, ainda tem aqui invista. Ainda tem o Clube de Xadrez. O Clube Herbstens, ele estava bem... Como é que... E tem o nosso presidente da Federação Paranaense, que é o Paulo Virgílio. Então, o pessoal tem feito um trabalho mas bom. O Clube Herbstens é a Fundação Cultural. Eu não sei se a Secretaria de Esporte está também ajudando a administrar, acho que é a Fundação. Ele estava naquela galeria que vai para o Largo da Ordem ali, que passa por baixo, sabe? Ele estava ali. Agora acho que fechou ali, porque eles estão reformando a região. Né? Não sei se está funcionando, mas estava ali no Clube de Xadrez. Eu passei o dia por baixo até ali, o Herbstens, né? Que o clube estava ali. Mas é um esporte assim que é interessante o investimento, sabe? Porque você mexe. Mas voltando à parte do esporte, assim, né? Vamos dizer assim, que o senhor ficou quanto tempo na secretaria? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. E conseguiu fazer todos esses eventos na cidade? Todos esses eventos, e assim, eu digo para o pessoal que, sem dúvida alguma, né, de toda a minha vida profissional, incluindo como professor, incluindo... Eu fui militar, né, fui da Agulhas Negras, fiz engenharia mecatrônica na USP, fiz comércio exterior aqui em Curitiba, mas se pensar na minha época também como vereador, cara, sem dúvida alguma, esse 1 ano e 3 meses foi o tempo mais, assim, que mais me deu prazer profissional. Por você ver as coisas saindo do papel, as coisas realmente acontecendo, o impacto disso na vida das pessoas. Pega, por exemplo, a gente tem lá cerca de 40 mil munícipes que semanalmente fazem aulas sistemáticas da prefeitura. É a hidroginástica, é natação, é musculação, são cerca de 100 atividades esportivas diferentes que o pessoal pode se matricular. Né? Inclusive tem vaga sobressalente ali, vaga que não está sendo utilizada ali. Lógico, natação e hidroginástica é super procurado, mas tem outros que são menos. Você tem que ver a mudança da qualidade de vida dessas pessoas, em especial para o público de mais de 60 anos. Cara, eu chegava para ver o treino delas, as competições, elas vinham e me abraçavam, porque elas viam que aquilo realmente estava fazendo bem para a vida delas. Sim. Não só a parte esportiva, mas a cabeça também, o convívio, né? Muitas delas viúvas, e ela fala, poxa, o que eu faço agora? Eu quero estar junto com outras pessoas, eu quero confraternizar, então o esporte ele tem toda essa parte também lúdica, né? A parte de socializar as pessoas. Professor, o senhor hoje é vereador de Curitiba. Eu queria te fazer uma pergunta aqui, uma pauta que está aparecendo bastante na mídia, uma pauta bem importante, porque aumentou bastante o número de moradores de rua na cidade. O prefeito quer fazer internamento compulsivo. Compulsório. É compulsório. Eu acredito que é necessário também, porque aquelas pessoas estão ali, muitas pessoas usam drogas e com certeza não gostariam de estar morando na rua. Chegou num ponto da vida delas que elas acabaram indo morar na rua e estão doentes, na verdade, porque a droga é uma doença. E a única oportunidade para eles poderem voltar a ter uma vida, vamos dizer, né, voltar para a sociedade, é saindo daquela rua. Qual a opinião do senhor sobre isso? Bom, eu vou falar algumas coisas aqui que eu acho importantes. Todo problema complexo tem uma solução simples e completamente errada. A pessoa chega, o problema da pessoa em situação de rua. É um baita de um problema complexo, não é fácil de se resolver. Aí as pessoas vêm com receitas milagrosas, super fáceis, e que não vão dar certo. Né?
não é um problema só de Curitiba. Eu vejo muita gente falando, não, Curitiba virou a cidade dos nóia. É um problema mundial. Sim. Isso acontece no Você mundo vê nos inteiro. Estados Unidos, várias São cidades, Francisco, né? você tem zumbis na rua ali, vários. Até pior, na verdade. É pior, né? São Paulo tem, não, mas não tem mais a Cracolândia. Cara, a Cracolândia não foi desfeita, ela só mudou de lugar. Mudar algo de lugar, mudar um problema de lugar não resolve o problema. Sim. A Cracolândia foi espalhada para vários locais, então deixou de ter aquela concentração que ficava feia, vamos dizer assim. Mas maquiaram, eles deram uma maquiadinha. Maquiaram, porque não é um problema simples de se resolver. Né? Agora, não é porque é um problema complexo que não deve ser resolvido, ou pelo menos minimizado. Porque assim, você achar que vai resolver esse problema, não Sim. vai. Né? Porque depende de um fator muito importante, que é a vontade daquela pessoa que está ali. Para aquela pessoa ser internada, ou você tem uma autorização judicial, ou você tem um laudo médico, ou você tem um pedido da família, né? Ou a vontade da própria pessoa. E às vezes você não tem nenhum desses elementos. E aí o próprio STF já proibiu, expressamente proibiu, de fazer uma internação porque você julgou que aquela pessoa não tem condição. Né? Mas, ao mesmo tempo, é importante correr atrás desses mecanismos, porque a maioria que está ali não tem condições mais de decidir por si só. Sim. E ela coloca em risco a própria vida. Então, esquecendo o lado que prejudica o comércio, não pensando só no lado que atrapalha o turismo e tudo mais, e a gente pensar no lado humano Sim. desse problema, aquela pessoa é uma pessoa que ela está em vias de acontecer alguma coisa muito ruim com ela. Já está numa situação muito ruim, mas está em vias de, por exemplo, morrer. Vou dar um exemplo. Quando Curitiba é uma cidade fria, né, pega ontem à noite, por exemplo, a madrugada, super fria. Algumas pessoas em situação de rua, o que elas fazem para aliviar o frio? Bebem. Então, bebe pinga, cachaça, não sei o quê. Isso dá uma sensação, mascara ali a sensação de frio, e aí essa pessoa com hipotermia, por não sentir o frio, morre, falece. Né? Nós temos, desculpa cortar o senhor, mas nós temos um grande trabalho, né, da FAS, né? O pessoal da FAS sempre a FAS está lá enxugando gelo, está todo dia tentando tirar. Às vezes um ou outro aceita sair da rua e muitos desses no dia seguinte já voltam. Então o trabalho da FAS não é um trabalho simples. Achar que tem uma solução simples para isso, não tem. Mas o que eu falei, tem que continuar enxugando o gelo. Né? Conseguiu tirar um, é uma vitória. Conseguiu tirar dois, melhor ainda. Agora, se conseguir autorização judicial para tirar vários, você está salvando a vida dessas pessoas. Quando a gente fala em direitos humanos, o direito humano é resguardar a vida daquela pessoa e não deixá-la na rua porque é vontade dela. Ela não tem, muitas vezes, não estou falando que é todo caso não, mas muitas vezes aquela pessoa não tem condições de por si só decidir se ela quer ficar na rua ou não. Ela está sob efeito de droga, sob efeito do álcool, né? Muitas vezes já com problemas mentais gravíssimos, e ela vai tomar uma decisão que não é a decisão mais adequada para preservar a vida dela. Então essa pessoa tem que ir por uma internação, tem que ir por uma desintoxicação, né? Tem que passar por uma série de processos aí de vários profissionais, né? Então tem que ser um processo aí multiprofissionais ali, para cada um dar sua contribuição. E acho até que o esporte pode ser uma das saídas. Eu assisti um vídeo lá de São Paulo, o secretário de esporte à época ali, ele estava na rua, aí com o pessoal ali em situação de rua, e ele desafiou um cara. Vamos ver quem é que acerta mais cesta ali no basquete ali. Cara, ele pegou, acertou uma, acertou outra, cara, veio um cara ali e destruiu com ele. O cara, acertou todas. Cara, um talento que já foi do esporte e que estava ali, né, perdendo a sua vida, né, para droga, perdendo a sua vida para outras coisas. E às vezes o esporte podia ser uma forma de recuperar. E você vê na Praça Osório. O Campinho na Praça Osório, o pessoal joga bola, jogam bem, eles passam aí olhando, eles estão ali jogando futebol. E às vezes o esporte pode fazer essa pessoa entender que, se ele continuar como usuário, ele não vai conseguir praticar esporte. Ele tem uma chance, na verdade. Ele vai entender que ainda tem uma chance de vida. E que assim, não é uma vida. E que não combina você querer praticar esporte e ser usuário de droga. Você não tem fôlego, você não tem preparo físico. Às vezes é uma maneira do cara falar, puxa vida, eu tenho que parar com isso aqui para poder voltar a ter esse lado do esportista, que era algo que eu tanto gostava. Então, é um complemento. O esporte é a solução. Não, ele é um complemento. É o esporte, é o tratamento psicológico, é o tratamento clínico, uma série de coisas. Por isso que é uma solução tão complexa.
E, como eu disse, não pode ter uma solução simples. Professor, o senhor chegando em Brasília, né, ano que vem, provavelmente, eu acho que esse ano eles não vão decidir em Brasília mais o negócio já na escala 6x1, né? O senhor vai ser um que vai votar. Qual é o teu pensamento sobre essa escala 6x1? Assim, é um projeto que ele tem vários aspectos, né, para serem observados, né? Então vai ter muita gente a favor, vai ter muita gente contra. Acho que a questão de, como lá nos Estados Unidos ocorre, de negociações diretas, patrão-funcionário, depende do caso, funciona, né? Quando o patrão não é um explorador também do funcionário. Mas assim, eu acho que a gente ter a escala 5x2, né, em que o funcionário tenha um maior descanso e a gente tentar, nos 5 dias que ele realmente trabalha, ter um aumento de produtividade, eu acho que esse é um caminho possível, né? Eu acho que muitas vezes o trabalhador ele faz a escala 6x1 e produz muito pouco, ou produz menos do que poderia nesses 6 dias de trabalho. Será que ele trabalhando 5 dias e realmente ter, vamos dizer assim, uma cobrança maior em relação à produtividade, não é escravizar não, de jeito nenhum, né? Eu sempre fui funcionário de alguma empresa, né? Mas eu sempre tentei levar para a empresa o máximo de produtividade. Eu entendia que a empresa saudável, com mais produtividade, também reverteria para mim em algum momento, né, como melhoria salarial e tudo mais. Mas acho que o caminho é esse, a gente ter a escala 5x2, que é uma escala que dá uma qualidade de vida melhor ao trabalhador. Até praticar esporte, né? Até praticar esporte. Também. E, ao mesmo tempo, nesses 5 dias, fazerem com que eles sejam realmente proveitosos. Né? Proveitosos para que ele consiga se dedicar ao máximo à atividade laboral dele e faça com que essa atividade tenha o máximo possível de rendimento, o máximo possível de eficiência. Eu acho que tem que pensar nos dois lados. Tem que pensar, obviamente, no lado de quem trabalha e pensar no lado de quem dá emprego. O lado de quem recebe, o lado de quem paga. Eu acho que a pessoa fala, não, só o direito do trabalhador. Não tem trabalhador se não tiver empresa dando emprego. Ah, não, só os direitos do empresário. Não tem empresa se não tiver trabalhador satisfeito também com aquilo. Então, assim, é também assunto complexo, mas é possível casar em interesse. Eu acho que está faltando muito isso hoje na sociedade. As pessoas acham que tudo tem que ser 880. Sim. Ou é nada ou é tudo. E na política isso está muito ruim hoje, né? A política é a arte do consenso. A política é a arte de você pegar uma pessoa que pensa diferente de você sentar na mesa com ela e falar, tá bom, vamos debater aqui para ver em que pontos a gente pode entrar em consenso. Tem pontos que são inegociáveis? Beleza. Mas existem pontos que a gente pode entrar num consenso e oferecer uma solução que é melhor do que A ou B, uma solução intermediária. Isso acabou no Brasil. Talvez tenha acabado também em outros países. Hoje as pessoas não querem mais debater, elas querem ter razão. O debate é a coisa mais bonita que existe na política. Não à toa são chamados parlamentos. É o local das pessoas falarem, colocarem as suas opiniões. Aí você começa qualquer discussão no parlamento hoje e ela descamba para o lado ideológico. E por que descamba para o lado ideológico? Porque os oportunistas perceberam que discussões ideológicas dão like, né? Dá like e depois dá voto, entendeu? Só que discussão meramente ideológica não resolve nenhum problema do Brasil. Não resolve, né? O que resolve é pensar na escala, se é 5x1, se é 5x2 ou se é 6x1, ou chegar num meio termo a respeito disso, pensar na passagem de ônibus, né? No preço do alimento, na quadra, no ginásio com mais qualidade. Isso as pessoas não querem mais discutir efetivamente vamos dizer assim, com honestidade. Tem que discutir com honestidade e não descambar para o lado, não, é tudo para o trabalhador, é nada para o empresário. É tudo para o empresário, nada para o trabalhador. Não, um não funciona sem o outro. Como também, se a gente pensar nos extremos políticos, cara, não adianta ficar num lado ou no outro e não conseguir consenso. Sem consenso, país nenhum do mundo avança. Eu vejo assim. O que não quer dizer que ideologia não seja importante, cada um que tem a sua. Mas não pode descambar tudo para debate meramente ideológico. Ou meramente é uma palavra importante. Debate ideológico, beleza. Mas meramente ideológico, isso já encheu o saco.
Eu acredito que quando a pessoa assume um mandato, né, é uma coisa muito difícil a pessoa vencer uma eleição. A pessoa venceu aquela eleição, a pessoa tem que entender que ela vai governar para todo mundo, vai trabalhar para todo mundo. Independente se a pessoa é de esquerda, ou é de direita, ou é de centro, ela vai trabalhar para a sociedade. Aquela sociedade elegeu ela, eu só vou defender a bandeira da esquerda, só vou defender a bandeira da direita. Não. Você tem a responsabilidade de defender todo mundo. Então você precisa, infelizmente hoje a gente está vendo cada vez mais as pessoas que estão entrando na política, eu vou defender só o que eu penso. Não, não é assim, gente. A gente precisa ter... outra coisa, né? Eu posso até não concordar, o Luciano vem aqui e fala alguma coisa. Sim. E eu não concordo com você, Luciano. Nem por isso eu tenho raiva de você. Lógico. Entendeu? As discussões de parlamentos viraram discussões raivosas, como se o cara fosse inimigo. Não, eu só penso diferente. E vou defender até a morte o meu pensamento. Sim. Mas não quer dizer que eu tenha raiva. Eu lembro na legislatura, a minha primeira legislatura como vereador. Cara, eu tive debates ali na Câmara muito acalorados, por exemplo, sobre o plano de recuperação fiscal da cidade, sobre a questão do contrato do ônibus, discussões muito acaloradas, né? E eu discordava de alguns. Cara, acabou a discussão ali, a gente estava debatendo outras coisas, conversando. Sim, pode tomar um café, conversando, não tem o porquê. Hoje em dia as pessoas não aceitam, né? Eu acho que você vê uma política diferente, pensa diferente. Nossa, você está conversando comigo, mas por quê? Eu acho que naquela legislatura que eu falei, que foi 2017 até 2020, não teve um caso sequer de quebra de decoro dentro do parlamento. Não estou falando de outras coisas, né? Sim. Mas dentro do parlamento não teve um caso de quebra de decoro, de um ofender o outro, de fazer gesto, de não sei o que lá. Não teve. Nessa legislatura agora, quantos casos nós já tivemos de um vereador representando o outro por quebra de decoro, ou suposta quebra de decoro, dentro do parlamento? Aí, pô, quem é que ganha com isso? O senhor até... Aquelas pessoas estão ali. Quem ganha com isso são eles. Porque um fica bem com a direita, outro fica bem com o nicho da esquerda. Mas a cidade não ganhou nada com isso. Sim. O senhor até esse tempo atrás eu vi uma sessão que o senhor deu uma mijada, né? Na quinta série, né? Porque aí, desculpa, o discurso deles é o discurso de quinta série, a briguinha deles, o senhor teve que subir lá e dar uma mijada neles, né? Eles ficam quietinhos naquele sentido. Mas as pessoas, nós gostamos de política, até tudo bem, estão assistindo. Mas é aquela pessoa que está assistindo pela primeira vez e vê um negócio daqueles, não assiste mais. A pessoa vai dar, não vai acreditar, desestimula. Vai falar assim, cara, olha, vai falar que todo mundo todo vereador não presta. E a gente sabe, é a mesma coisa que fala, todo político é corrupto. A gente sabe que não é verdade. Sabe que essa é uma das coisas mais perigosas na política, né? Quando alguém fala, todo político é corrupto. Quem é que sai ganhando com isso? O corrupto. Sim. Porque é a única chance que ele tem de se igualar com os demais. Entendeu? A hora que você fala todo político é corrupto, você colocou o corrupto no mesmo nível dos outros, igualou ele aos outros, e aí ele fala, agora eu passo a ter chance novamente de uma eleição. Quando você fala, não, os políticos são diferentes, tem corrupto e tem gente que trabalha. Tem um pastor que não presta, a maioria dos pastores prestam, tem o padre que não presta, todas as classes têm. Tem o médico que não presta, o advogado que não presta. Então, assim, saber separar, como a gente fala, o joio do trigo, esse aqui é bom político, esse aqui é mau político, isso é essencial, porque senão, achando que todo mundo é igual, você corre o risco de votar no mal. Né? A gente teve Agora você falou, desculpa interromper, você falou do episódio lá na Câmara. Quem foi meu aluno sabe que muito raramente na minha vida eu interrompi uma aula para pedir para o aluno fazer silêncio. Muito raramente, né? Eu sempre dei aula, felizmente, para alunos interessados, né? Porque eles tinham vontade de passar no vestibular. Então, ou presta atenção e passa ou não. Estavam pagando, né? Aí, esse dia na Câmara eu estava lá com um convidado, né? Um sensei, né? Um professor de jiu-jitsu, super respeitado, né? Um cara que já ganhou o campeonato mundial e tudo mais. E eu apresentando o cara ali no plenário, né? Falando, né? Para os outros vereadores. E aí um grupinho virado de costas, conversando, dando risada. Há o momento das conversas do parlamento em que um vai articular com o outro. Aquele não era o momento. Aquele era o momento de as pessoas ou prestarem atenção no que eu ia falar, isso não me interessa, não tem problema. Sai do plenário. Sai do plenário ou fica na sua cadeira, abstraia. O que não pode é desrespeitar o convidado. Sim. Não é nem o desrespeito comigo, não estou ligando. Mas o convidado tem que ser respeitado. Como a gente diz, aquela é a casa do povo. Sim. Né? Então é um local, de certa forma, ali, sagrado
quando a presença do povo existe. Né? A gente tem que respeitar essas coisas. E a hora que você desrespeita uma pessoa da população que está ali, sendo de certa forma homenageada, apresentada para todos, isso é muito ruim, porque afasta a população da sua própria casa. Então, assim, para mim não foi nada pessoal também. Não, é o problema. Para mim era um problema que eu tinha que resolver. Não era pessoal com o meu vereador. Mas igual o senhor falou, as pessoas que estão de fora, quando vê uma coisa daquelas ali, né, as pessoas começam a julgar toda a política, né, e a gente sabe que não é. Infelizmente, as pessoas têm mérito de estar lá dentro, porque foram eleitos para estar lá dentro, né, uma boa parcela da sociedade acreditou e colocou eles lá dentro. Nós temos 38 vereadores que representam 2 milhões de pessoas em Curitiba, praticamente. A gente tem quase 2 milhões de pessoas hoje. Então, a gente respeita isso. Só que eles também têm que entender, né? Que as pessoas aqui fora estão vendo isso, né? Elas estão acompanhando e não é legal. Eu acredito que o debate, igual a gente fala entre a esquerda e a direita, vai existir. O centro normal. É importante. Desejável. Tem que acontecer isso aí. Desejável. A gente vive numa democracia para isso, né? Era muito pior no tempo da ditadura, que ninguém podia falar nada. Se falasse, né, perdia o mandato. Então, eu acredito que tem que acontecer. Só que tem que ter um respeito. Tem que ser na categoria, entendeu? Pô, eu tenho um pensamento, o cara lá da esquerda tem um outro pensamento. Eu vou tentar convencer que ele está errado. Sim. Eu não vou agredir e falar, você é um idiota, você é isso, você é aquilo, você é um petista, você é lulista. Não, isso não constrói nada. Sim. Agora, eu com argumento, com inteligência, formular um raciocínio a ponto do cara falar, puxa vida, isso eu nunca tinha pensado. Sim. E isso é bonito, entendeu? Já aconteceu comigo. Um dia eu lá na Câmara fazendo uma discussão, se eu não me engano era a questão das funerárias, né? Sobre funerárias, e um vereador falou, você está errado por causa disso. Eu falei, eu estou errado, desculpa. Desliguei o microfone e desci. Cara, o pessoal começou a se matar de rir, porque na hora foi uma reação inesperada. Eu falei, não, verdade, eu estou errado. Desci do púlpito ali e parei de falar. Né? Eu não tenho problema nenhum em mudar uma opinião. Sim. Se quem me convence é a razão. Né? Então a gente tem que agir mais com a razão, né, que é o debate, e menos com a emoção, que é a parte só ideológica. Professor, o senhor está no terceiro mandato. Tá, de vereador. Qual é o projeto assim que foi mais difícil do pessoal aprovar, que o senhor fez? Eu vou falar de um que ele nem está aprovado. Né? Ele tramita ainda, mas para mim é um que não é nem a questão do fácil ou difícil, porque ele não é fácil de ser aprovado, sim, mas a questão da beleza do projeto. Eu um dia reuni minha equipe, era um recesso parlamentar que não tem as sessões, falei, pessoal, recesso não é férias, nós vamos trabalhar. Essa do meio do ano? Não, foi acho que de final de ano, recesso de final de ano, isso faz há uns 5 anos mais ou menos, 4, não sei exatamente. Reuni e falei, nós vamos pegar, na época eram 15 mil, nós vamos pegar as 15 mil leis de Curitiba e nós vamos olhar uma por uma aqui. E nós vamos ver o que é válido ainda hoje, o que talvez possa ser revogado e o que tem que ser revogado de qualquer forma. Né? Então nós separamos em 3 grupos, leis que realmente são válidas e úteis, leis que talvez sejam válidas ou úteis e aquelas que com certeza ou são inúteis ou não são mais válidas. Pois é, das 15 mil leis de Curitiba, ao fazer essa separação, nós descobrimos que 3 mil não servem mais para nada. São leis absurdas, são leis anacrônicas, são leis que só atrapalham a vida das pessoas. Então nós fizemos um projeto de lei, cara, ele desce grossura. Projeto de lei revogando 3 mil leis de uma vez só. Vou dar exemplos, é legal porque o pessoal gosta disso. Vou dar exemplos de leis que estão em vigor até hoje, porque o projeto ainda não passou, ainda não foi para votação. Estão em vigor até hoje que são absurdos. Tem uma lei de 1950 que ela diz, tá lá, tá em vigor, tá? Aonde é o ponto de parada do gado para o matadouro central. Essa lei está em vigor. Aonde que é? Nem sei onde é que é o ponto, mas especifica onde é o ponto para parar o gado. Cara, não faz mais o menor sentido, né? Mas essa também não prejudica ninguém, concorda? Porque a gente não tem mais gado na cidade. Ela só não tem efeito, ela só não tem nexo. Mas vou dar um exemplo de uma que é esquisitíssima, está em vigor ainda. Todo restaurante, quem é dono de restaurante fica ligado nisso. Todo restaurante de Curitiba que tiver mais de 100 metros quadrados de área de salão tem que ter metade dessa área destinada a fumantes. Essa lei está em vigor em Curitiba. Por incrível que pareça. Porque ninguém revogou.
Mas essa lei é um absurdo no sentido que tem uma outra lei que diz que ninguém pode fumar em ambientes internos. Então imagina o dono do restaurante, ele fica louco, né? Ele falou, eu sei que ninguém vai fumar aqui dentro, mas tem uma lei que diz que eu tenho que reservar metade da área para fumante. Eu falei, daí, cumpre essa lei ou não? Em tese, se é uma lei, você tem que cumprir. Mas o bom senso... Mas aí a lei federal, ela não vai se sobressair sobre a lei? Não, mas a lei federal não fala sobre a divisão da área. Ela fala que ninguém pode fumar ali. Sim. Agora, e reservar a área para fumante? Ó, aqui é para fumante, aqui é para não fumante. Mas, tá bom, aqui é para fumante, mas você não pode fumar, tá? Mas eu sou fumante. Então, ou você é fumante, tem que ficar aqui. Sim. Você que não é, tem que ficar aqui. Mas fumar você não pode. Né? É uma loucura, entendeu? Basta um simples ato, revogar, para não gerar nenhum tipo de insegurança jurídica. O bom senso dos fiscais faz lá, não vou cobrar essa lei porque ela não tem mais sentido. Mas, assim, não é bom ter isso no ordenamento jurídico. Sim. Tem outra lei que fala que todos os prédios de Curitiba têm que ter incinerador de lixo. Hoje em dia, pensar nisso é uma loucura. Né? Você botar fogo dentro de lixo, botar fogo em lixo dentro do prédio, perigo de um acidente, a questão ambiental, então tem que ser revogada, porque ninguém mais tem incinerador em prédio. Tem uma que fala que a flor símbolo de Curitiba é o manacá da serra. Eu não tenho nada contra isso. Toda cidade tem seus símbolos, é a bandeira, é o hino, é o brasão e tem a flor. Ok, até aí beleza. Só que essa lei diz que todos os eventos públicos da prefeitura têm que ser adornados com manacá da serra. Manacá da serra não dá o ano inteiro. Então você nem consegue cumprir essa lei. E se conseguisse cumprir, cara, olha o custo que isso vai gerar para a prefeitura, tendo que adornar. Se ela for cumprir a lei, tem que adornar. Cara, e assim tem. Eu vou falar uma agora que é, para mim, uma das mais absurdas. Tem uma lei que fala a respeito de pessoa com deficiência. Né? E no meio dessa lei, ela define o que é uma pessoa com deficiência. Tá? Eu já peço desculpas aqui à audiência, não é a minha opinião, é o que está escrito na lei. Tá? Essa lei fala assim, a pessoa com deficiência é a pessoa que, devido a alguma questão, não consegue realizar as mesmas coisas que uma pessoa normal. É assim que está escrito na lei. Uma pessoa com deficiência é uma pessoa absolutamente normal, sim, como outra qualquer, com uma deficiência. Mas é uma pessoa normal. Só que a linguagem vai mudando de tempos em tempos. Se na época dessa lei era permissível falar dessa forma, sim, hoje é inadmissível. Então o que você tem que fazer? Revoga essa lei, altera essa lei, o que não dá para deixar qualquer coisa anacrônica, que não combina mais com os dias atuais. Tá, e esse projeto do senhor, o senhor colocou em que ano? 2023, se eu não me engano. E como é que está? Então, qual daí, condição que ele está parado? Eu fiz isso, eu sozinho, que eu digo, eu com a minha equipe, sim, né? Rolamos ali todas as... Trabalharam, hein? Trabalhamos um monte, né? Aí o pessoal da CCJ decidiu, não, esse projeto é muito complexo, precisa criar uma comissão só para analisar esse projeto. Pronto, é a maneira de enterrar, né? Porque daí chega lá na comissão e tem isso aqui, daí leva essa discussão e vai adiando. Então, sabe quando você até dá uma desanimada, você vê que não há interesse em fazer a coisa passar? Fazer um por um agora, vamos dizer assim, pegar lei por lei e tentar... Fazer uma por uma é inviável. 3 mil. Eu vou protocolar 3 mil projetos, sim, né? Eu tranco a pauta da Câmara só com, sim, isso. Acaba a CCJ se eu protocolar 3 mil projetos. Né? Então, vamos dizer assim, a revogação em massa, eu até dei um apelido que é uma lipoaspiração legislativa, né? Essa seria a maneira ideal. E eu até dei um nome para ela que era Revoga Brasil. Por que isso? Porque é uma ideia minha que não ficasse em Curitiba. Eu queria que todas as câmaras municipais do Brasil fizessem isso, todas as assembleias legislativas, a Câmara Federal, né? As próprias prefeituras com seus decretos. Cara, se a gente fizesse isso, a gente ia dar uma enxugada legislativa, que ia dar mais eficiência a todos os entes federativos, né? Eu faço uma comparação com o esporte. Por que o futebol é tão legal de jogar e de assistir? Porque tem regras assim, claras e relativamente poucas regras. Vai para a questão do impedimento, já gera confusão. Mas tirando isso, você fala assim, esse retângulo aqui é chamado campo de futebol, esses retângulos em pé são o gol, essa aqui é a bola, você vai chutar a bola para tentar acertar no gol. Só quem pode pegar com a mão é o goleiro. Cara, é meio que isso, né? Essas são as regras do futebol. Como é muito fácil de você entender essas regras, é legal de assistir. A vida das pessoas é assim também. Quando você tem muita lei, muita regra, dificulta a vida fica chata.
né? Ninguém pode alegar desconhecimento de uma lei para não cumpri-la. Eu não sabia que tinha 16 mil leis em Curitiba, eu não conheço essa aqui, não preciso cumprir, precisa cumprir também. Agora, quem é que vai conhecer 16 mil leis? Então, revogando 3 mil, você já torna melhor a vida das pessoas. E não teve outros vereadores que quiseram ser coautor desse projeto com o senhor? Na época, ninguém falou de coautoria, né? Uma coisa tão importante e assim, melhorar a casa. Eu vou falar tranquilamente, porque não era dessa legislatura, é de outra. A gente percebe que às vezes tem um certo ciúme. Ciúme assim, um pouco de ignorância também, na certo verdade, ciúme assim, né? Se esse projeto do Euler passa, revogando 3 mil leis, isso vira notícia nacional. Entendeu? E ia virar mesmo. Sim. De uma vez só um vereador revoga 3, ou uma Câmara revoga 3 mil leis. Aí o cara fala, não, se ele virar notícia nacional, isso dá notoriedade para ele, então não posso ajudar a torná-lo famoso. É uma besteira, né? O principal é o interesse público. Mas agora o senhor chegando lá em Brasília, que o primeiro projeto vai ser esse. Boa ideia. A gente fazer uma revogação em massa. Eu gosto desse nome, lipoaspiração legislativa, porque as pessoas entendem qual é a ideia. Professor, nosso tempo chegou aqui ao fim. Eu queria agradecer, tá, professor Euler, né? Vamos falar teu nome aqui para o pessoal saber também, né? Agradecer a tua presença aqui e convidar mais para frente o senhor vir de novo aqui para conversar com a gente. Bom prazer, bom papo. Para a gente conversar sobre... Eu não conhecia também o número de leis, acho 16 mil. Hoje o Curitiba está com 16 mil. É muita coisa, né? As pessoas conhecerem mais as leis. Também lei que não vai... Não, igual essa do cigarro, né? Vamos dizer assim, a pessoa... Imagine se é obrigado... O dono do comércio, ali do restaurante, não pode fumar, mas eu vou ter que deixar... Reservar aquela área parada, né? Eu acho que é uma coisa assim meio legal. Eu queria deixar aberto para o senhor aí terminar aqui, tá? Pra falar uma coisa. Começamos falando de esporte, eu vou terminar falando de esporte, né? Eu gosto sempre de fazer as comparações e como o esporte é capaz de afetar outros lados da nossa vida, né? Então, por exemplo, o esporte relacionado à economia. Aquilo que eu falei, cada R$1 investido em evento esportivo, segundo um relatório chamado PIB do esporte, ele chega a movimentar R$24 na economia. Você investe e ele gira na economia 24, porque é o Uber, é o pipoqueiro, é o hotel, é o restaurante, é o turismo. Bom, esse é um fato. Quando a gente faz a relação com a saúde, cada R$1 investido em atividade física ou esporte, o governo economiza no futuro R$3 no SUS. Então, investe hoje lá no futuro vai economizar R$3. Então, se existe um investimento inteligente, a médio prazo pelo menos, é realmente no esporte. E uma questão que a maioria das pessoas não conhece, eu tenho falado isso para divulgar. Você tem ideia quanto é que custa para manter um presidiário numa penitenciária de segurança máxima federal? Eu não estou falando a penitenciária como aqui de Piraquara, não. Aquelas power mesmo, a penitenciária de segurança máxima federal. Tem ideia quanto custa? Não. Cara, R$40 mil por mês. Essas aqui já deve ser uma fortuna também. Aqui deve ser uns 3, 4 mil. Né? Mas a penitenciária de segurança máxima federal, o detento custa em média, R$40 mil por mês. Mas por que tudo isso? Porque tem muito mais agentes, é segurança máxima, você tem mais tecnologia, né, ali de segurança, e tem um detalhe, de vez em quando o detento tem que ser removido para uma audiência, alguma coisa. Aí é helicóptero, é avião, é todo um comboio. Isso, obviamente, encarece, na média, esse custo. Pois é, cada detento ali, R$40 mil por mês de média. Com os mesmos R$40 mil por mês, na Secretaria de Esporte, eu mantinha um projeto para 400 crianças. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o país tem que fazer uma escolha. É uma escolha de nação. Nós queremos hoje investir em 400 crianças com atividade esportiva, ou nós preferimos no futuro, talvez, tem que investir em um único detento? Me parece que a escolha é muito óbvia. Então quer dizer que não precisa mais de prisão? Precisa, sim, porque o crime ainda existe aqui. Mas quanto mais a gente começar a mudar esse investimento de penitenciárias para ginásios, de penitenciárias para piscinas, certamente isso vai fazer com que no futuro a gente precise investir menos, né, em detentos. Então, investir hoje em crianças, investir hoje em esporte, significa investir no futuro menos em detento e em penitenciária. E uma penitenciária dessa custa, para construir, R$50 milhões. E ela abriga 300 detentos. Com R$50 milhões, a gente constrói aqui em Curitiba 5 clubes da gente e atende 15 mil pessoas. Então, assim, me parece muito óbvia qual é a decisão a ser tomada de futuro para o país, né? Continuar, obviamente, com o sistema carcerário, né, porque ele ainda é indispensável e sempre vai ser, né, você nunca vai ter 100% de pessoas sem cometer um crime.
mas a gente começar a dar cada vez mais atenção para o esporte. Isso vai fazer, no futuro, economizar em saúde, economizar em educação e economizar em segurança pública. Professor, obrigado. Tá? Eu que agradeço mais uma vez, dou os parabéns pelo trabalho que vocês realizam aqui, de divulgar a política. Né? A política não é algo ruim, não, pessoal. A política é algo bom, necessário. A gente tem que tornar a política mais palatável para as pessoas. Né? A política, ela não tem que ser uma coisa sisuda, chata. Ela é uma coisa séria, né? Mas ela não tem que ser uma coisa chata. Então, aproximar a política das pessoas é importante para que as pessoas se interessem cada vez mais pela política e votem cada vez melhor. Então, um trabalho essencial que vocês realizam.